escapar viva. E não apenas viva, como estava apenas viva aquela barata primariamente monstruosa, mas organizadamente viva como uma pessoa. A despersonalização como a grande objetivação de si mesmo, a maior exteriorização a que se chega. Quem se atinge pela despersonalização reconhecerá o outro sobre qualquer disfarce. O primeiro passo em relação ao outro é achar em si mesmo o homem de todos os homens. Assim como houve o momento em que vi a barata e é a barata de todas as baratas, assim como uma mulher encontrar em mim a mulher de todas as mulheres. Toda mulher é a mulher de todas as mulheres. Todo homem é o homem de todos os homens. E cada um deles poderia se apresentar onde quer que se julgue o homem. Mas apenas em imanência, porque só alguns atingem o ponto de em nós se reconhecerem, e então pela simples presença da existência deles, revelarem a nossa. Entendi então que de qualquer modo, viver é uma grande bondade para com os outros. Basta viver. E por si mesmo, isto já resulta na grande bondade. Quem vive totalmente está vivendo para os outros. Quem vive a própria largueza está fazendo uma dádiva. Mesmo que sua vida se passe dentro da incomunicabilidade de uma cela. Viver é uma grande dádiva, tão grande que milhares de pessoas se beneficiam a cada dia com cada vida vivida. E agora, preciso da sua presença, não para que eu não volte a ter medo, mas para que você não tenha medo. Sei que acreditar em tudo isso será, no começo, a sua grande solidão. Mas chegará um instante em que você também me dará a mão, não mais por solidão, mas como eu agora. Por amor. A despersonalização como a destituição do individual inútil. Pouco a pouco, tirar de si, com um esforço tão atento que não se sente a dor. Tirar de si como quem se livra da própria pele as características. Aquilo de que se vive, e por não ter nome, só a mudez pronuncia, é disso que me aproximo através da grande largueza de deixar de me ser. Não porque eu então encontre o nome e o torne concreto, o impalpável, mas porque designo o impalpável como impalpável. Então o sopro recrudesce como na chama de uma vela. A gradual desheroização
de si mesmo é o verdadeiro trabalho que se elabora sobre o aparente trabalho. A vida é uma missão secreta. E tão secreta é a verdadeira vida que nem a mim, que morro dela, me pôde ser confiada a senha. Morro sem saber por quê, até que me seja, enfim, revelado que a vida em mim não tem o meu nome. E eu também não tenho nome. E porque me despersonalizo a ponto de não ter o meu nome, respondo cada vez que alguém disser: eu. E é exatamente através do malogro da voz que se vai pela primeira vez ouvir a própria mudez, e a dos outros, e a das coisas, e aceitá-la como uma possível linguagem. E é inútil procurar encurtar o caminho e querer começar já sabendo que a voz diz pouco, já começando por ser despessoal. Pois existe a trajetória, e a trajetória não é um modo de ir. A trajetória somos nós mesmos. Em matéria de viver, nunca se pode chegar antes. A Via Crucis não é um descaminho, é a passagem única. Não se chega senão através dela e com ela. A insistência é o nosso esforço, a desistência é o prêmio. A este só se chega quando se experimentou o poder de construir, e apesar do gosto do poder, prefere-se a desistência. A desistência tem que ser uma escolha. Desistir é a escolha mais sagrada da vida. Desistir é o verdadeiro instante humano. E só esta é a glória da minha condição. A desistência é uma revelação. Eu estava agora tão maior que já nem me via mais, tão grande como uma paisagem ao longe. O mundo independia de mim. Esta era a confiança a que eu tinha chegado. O mundo independia de mim. Só então minha natureza é aceita. Aceita com o seu suplício espantado, onde a dor não é alguma coisa que nos acontece, mas o que nós somos. E é aceita a nossa condição como única possível, já que ela é a que existe e não outra. A Paixão segundo GH. Trechos de A Paixão segundo GH, de Clarice Lispector,
uma das, como eu posso dizer, das gigantes, ucraniana de nascimento, mas naturalizada brasileira, uma das nossas grandes, gigantes escritoras de todos os tempos, A Paixão segundo GH. Foi só um trecho. A leitura completa promete. Não, disse o homem, sem tirar os olhos das páginas do livro, nem do charuto molhado da boca. Eu teria que me levantar, andar um pouco, comer alguma coisa antes que eles chegassem. Aí tenho que desligar a luz e não consigo mais fazer barulho. Os dois vão lá. Estão se abraçando e se abraçando e se abraçando, enquanto eu afundo no nada do sonho. Os dois vão lá. Cuidado com o voyeur, diz Pepe. Ah, talvez sim, talvez não. Tudo é e não é. A única coisa que podemos inventar são os nossos vícios. Mas vamos deixar aqui muito bem claras as coisas. Se eles não vierem, fico humilhado. Mas não por causa do que você ouve ou vê daqueles pirralhos, mas por causa do tempo perdido esperando que eles venham ou estejam ausentes. A coisa está aí, olha. Você já percebeu que o que está para acontecer sempre produz um estado de desconfiança, e desconfiança em quem também espera? Uma intoxicação, entendeu? Com medo de si mesmo, eu sei. Como o rato da fábula de Kafka. Mas o que esses dois sabem sobre Kafka ou Mongo? O abdômen inferior não sofre de cólicas metafísicas. Enquanto se amam, são imunizados contra a realidade. Eu gostaria de estar em seu lugar, pombos. Você chega e vai para o jardim. A casa é escura só para você. De fora é entendido. O cantinho de sempre, entre o alfeneiro e a parede do fundo. Avante, pombinhos! Avante! Continuem com os seus. Não te posso te dar mais. Mas vamos ver se consegue encontrar um local mais adequado do que este para o que vocês precisam. A partir de alguns quarteirões, a música estridente de um amplificador arrasta seus ecos pelas árvores e ricocheteia no vidro como um leve sussurro. A luz da mesa de cabeceira, encoberta por um antigo cartão de almanaque, aumenta ainda mais a figura deitada na cama. A torrada do holofote quebrou o cone em estrias de luz mais forte que, entretanto, não conseguem alterar a densidade uniforme da penumbra. No círculo iluminado, apenas o livro e a mão que o segura emergem, subindo e descendo no balanço lento e irregular do peito. Às vezes, a respiração para e o ar acumulado é drenado na emissão das frases e o conteúdo se esvazia como um suspiro ou um bocejo. A cabeça se move apenas seguindo as linhas, sem interromper a imobilidade flutuante, coçando a nuca com o polegar. Então,
ele se levanta devagar, com o rosto voltado para a janela, até que vê que os ecos do amplificador continuam ricocheteando no vidro. E então ele vai ao banheiro. Os pijamas largos ampliam ainda mais na penumbra a silhueta monumental. Ao sair, ele acende a luz do corredor e aí então vai para a cozinha. No fogão, uma frigideira com restos de comida frita entre a gordura endurecida. Ele encara os restos de comida, os braços cruzados sobre o abdômen. Por um momento, apenas sua voz pode ser ouvida balbuciando no escuro. É algo mais sutil, mais insidioso, que usa o nosso corpo, os nossos reflexos, a miséria do hábito, para nos rebaixar a uma espécie de cólera surda, uma cãibra moral que fumiga seu ardor em todas as direções, que acumula esse tártaro na boca. Você pode ouvir o cuspe batendo no ladrilho da pia e depois o jato da torneira. A voz recua e a silhueta reaparece no quarto com a clareza da tela. Ele então se senta na cama, seu pé batendo contra a caixa embaixo dela. Ele o levanta ouvindo os ecos da dança que passam, fazendo novamente o vidro tremer lentamente. De dentro, ele tira um velho ventilador, coloca-o em uma cadeira à sua frente e aperta outra maçaneta que está pendurada na cabeceira da cama. Mas então o barulho do motor e das lâminas cobre a música de fora. Ele o desliga enquanto enxuga o suor com uma das pontas do lençol. A mão do homem cai repentinamente na maçaneta e apaga a luz, ouvindo os passos que se aproximam, entrando no jardim e se movendo em direção ao canto preferido, um pouco além da janela. Há um silêncio pesado e curto. Em seguida, o som de vozes emaranhadas em um zumbido de bocas que não se amam, mas discutem. A voz do homem corta asperamente o fio lamurioso da garota. Uma fúria enfadonha de dentes cerrados e músculos tensos a envolve em ondas. Incha-se em palavrões e finalmente irrompe numa palavra infame, ao som de uma bofetada, em que todo o corpo teve que carregar o seu peso, porque se espatifa como uma explosão e manda o outro corpo contra a parede. Então os passos do homem aí vão embora, esmagando a areia nas lajes, esmagando os caules secos no jardim. Os soluços da boca, pressionados contra a parede, gradualmente diminuem para os uivos de um animal espancado. O clique da maçaneta acende a luz novamente, mas então o gemido para abruptamente e há um chute assustado. O som de um corpo de joelhos subindo, abraçando a parede, tropeçando em seu próprio pânico, agitando a rosa seca, arbustos que cegamente investem contra a madeira podre no portão. Não, disse o homem,
sentando-se novamente na cama, esfregando os olhos. Eu não sei. Ele revirou os seus olhos sonolentos e nublados ao redor de si próprio, tentando um impulso de se levantar, mas desmaiou novamente. Então ele se abaixou, apertou o botão do ventilador, piscou 2 ou 3 vezes, até o zumbido da caixa encher a sala, e adormeceu, com um círculo de luz subindo e descendo de seu peito. E adormeceu. Esses foram trechos de Jogos Noturnos do paraguaio Augusto Roa Bastos, um grande escritor, infelizmente não tão conhecido, inclusive na própria América Latina, mas que tem contos primorosos, com uma linguagem única, com uma sonoridade, com brincadeiras literárias que transcendem a linearidade, por exemplo, da forma de escrever aristotélica. Roa Bastos, em homenagem. Jogou, venceu, mijou, perdeu. A análise acusou a presença de efedrina e Maradona acabou de mau jeito o seu Mundial de 94. A efedrina, que não é considerada droga estimulante no esporte profissional dos Estados Unidos e de muitos outros países, ela é proibida nas competições internacionais. Houve estupor e escândalo. Os trovões da condenação moral ensurdecem o mundo inteiro, mas mal ou bem se fizeram ouvir algumas vozes de apoio ao ídolo caído. E não só na sua dolorida e atônita Argentina, mas também em lugares tão longínquos como Bangladesh, onde uma manifestação numerosa rugiu nas ruas repudiando a FIFA e exigindo o retorno do expulso. Afinal de contas, julgá-lo era fácil, e era fácil ainda mais condená-lo, mas não era tão fácil esconder que Maradona vinha cometendo há anos o pecado de ser o melhor. O delito de denunciar de viva voz as coisas que o poder manda calar, e o crime de jogar com a canhota, que significa com a esquerda e também significa o contrário de como se deve fazer. Diego Armando Maradona nunca tinha usado estimulantes nas vésperas das partidas para multiplicar o seu corpo. É verdade que se metera com cocaína, mas se dopava em festas tristes para esquecer ou ser esquecido. Quando já estava encurralado pela glória e não podia viver sem a fama que não o deixava viver. Jogava melhor do que ninguém, apesar da cocaína e não por causa dela. Estava esgotado pelo peso de sua própria personagem. Tinha problemas na coluna vertebral desde o longínquo dia em que a multidão havia gritado o seu nome pela primeira vez. Maradona, como era chamado, carregava uma enorme carga chamada Maradona, que fazia sua coluna estalar. O corpo como metáfora. Suas pernas doíam, não podia dormir sem tomar comprimidos. Não tinha demorado a perceber que era insuportável a responsabilidade de trabalhar como Deus nos estádios. Mas desde o princípio soube que era impossível deixar de fazê-lo.
Necessito que me necessitem, confessou, quando já tinha há muitos anos o halo na cabeça, submetido à tirania do rendimento sobre-humano, intoxicado de cortisona, analgésicos e ovações, acossado pelas exigências de seus devotos e pelo ódio dos que ofendera. O prazer de derrubar ídolos é diretamente proporcional à necessidade de tê-los. Na Espanha, quando Goicoechea pegou por trás e sem a bola e o deixou fora das conchas por vários meses, não faltaram fanáticos que carregaram nos braços o culpado deste homicídio premeditado. E em todo o mundo não faltavam pessoas dispostas a comemorar a queda do arrogante argentininho intruso nos Píncaros. O novo rico que tinha fugido da fome e se dava ao luxo da insolência e da fanfarronice. Depois, em Nápoles, Maradona foi Santa Maradona e São Gennaro se transformou em São Gennaramando. Nas ruas vendiam-se imagens da divindade de calções iluminada pela coroa da Virgem, ou envolta no manto sagrado do santo que sangra a cada 6 meses. E também vendiam-se ataúdes dos times do norte da Itália, e garrafinhas com lágrimas de Silvio Berlusconi. Os meninos e os cachorros usavam perucas de Maradona. Havia uma bola ao pé da estátua de Dante, e o Tristão da Fonte vestia a camisa azul do Nápoles. Havia mais de meio século que o time da cidade não ganhava um campeonato. Cidade condenada às fúrias do Vesúvio e à derrota eterna nos campos de futebol. E graças a Maradona, o sul obscuro tinha conseguido finalmente humilhar o norte branco que o desprezava. Campeonato atrás de campeonato, nos estados italianos e europeus, o Nápoles vencia, e cada gol era uma profanação da ordem estabelecida e uma revanche contra a história. Quando Maradona foi finalmente expulso do Mundial de 94, os campos de futebol perderam o seu mais rebelde, clamoroso, e perderam também um jogador fantástico. Maradona é incontrolável quando fala, mas muito mais quando joga. Não há quem possa prever as diabruras desse criador de surpresas, que jamais se repete e goza desconcertando aos computadores. Não é um jogador veloz, tourinho de pernas curtas, mas leva a bola costurada no pé e tem os olhos em todo o corpo. Os seus malabarismos inflamam o campo. Ele pode resolver uma partida disparando um tiro fulminante de costas para o gol, ou servindo um passe impossível de longe, quando está cercado por milhares de pernas inimigas, e não há quem o pare quando se lança a driblar adversários. No frígido futebol do fim do século, que exige ganhar e proíbe divertir-se, esse homem é um dos poucos que demonstra que a fantasia também pode ser eficaz. Um vazio assombroso. A história oficial ignora o futebol. Os textos de história contemporânea não o mencionam, nem de passagem, em países onde o futebol foi e continua sendo um símbolo primordial de identidade coletiva. Jogo, logo sou. O estilo de jogar é a maneira de ser, que revela o perfil de sua própria comunidade e reafirma o seu direito à diferença.
Diz-me como jogas, que te direi quem és. Há muitos anos que se joga o futebol de diversas maneiras, expressões diversas da personalidade de cada povo, e o resgate dessa diversidade me parece, hoje em dia, mais necessário do que nunca. Estes são tempos de uniformização obrigatória, no futebol e em tudo mais. Nunca o mundo foi tão desigual nas oportunidades que oferece e tão nivelador nos costumes que impõe. Neste mundo de fim de século, que não morre, quem não morre de fome, morre de tédio. Há muitos anos me senti desafiado pelo tema, memória e realidade do futebol. E tive a intenção de escrever algo que fosse digno desta grande missa pagã, que é capaz de falar tantas linguagens diferentes e pode desencadear tão universais paixões. Escrevendo, ia fazer com as mãos o que nunca tinha sido capaz de fazer com os pés. Perna de pau irremediável, vergonha das canchas. Eu não tinha outra solução senão pedir as palavras, o que a bola, tão desejada, me tinha negado. Homenagem ao futebol, celebração de suas luzes, denúncia de suas sombras. Não sei se ele é o que quis ser, mas sei que cresceu dentro de mim e chegou à sua última página e já agora, já nascido, se oferece a vocês. E eu fico com essa melancolia irremediável que todos sentimos depois do amor e no fim de um jogo. Futebol de sol e a sombra, trechos do livro Futebol de Sol e a Sombra, de Eduardo Galeano, uruguaio, para fechar essa homenagem a partir da literatura. Não que estes 4 sejam os representantes destes países, mas são 4 grandes escritores importantes, não só pela arte que executam, mas como cidadãos que falam. Celebração dos 30 anos do Mercosul, Jorge Luiz Borges, Clarice Lispector, Augusto Roa Bastos e Eduardo Galeano. Boa tarde, boa noite, bom dia, boa noite aqui em Moçambique, boa tarde para todos que estão nos países do Mercosul, bom dia para quem é do dia. Muito obrigado por terem participado dessa live, participado desse grande encontro em homenagem a partir das palavras que, através da literatura, da arte, da cultura, nos proporciona tantas reflexões necessárias para um mundo melhor. É sempre muito bom contar com vocês nessas diversas lives que a gente vem efetivando aqui no CCBM, Centro Cultural Brasil Moçambique, em Maputo. Quero muito agradecer mais uma vez a participação de todos, agradecer especialmente à Embaixada da República Argentina em Moçambique, ao Centro Cultural Brasil Moçambique e ao Waterfront Maputo, que juntos tornaram possíveis a realização desse evento, em celebração aos 30 anos de um acordo que fez e faz muita diferença na vida de muitas pessoas. Continuação de uma boa noite, de uma boa tarde, de um bom dia. Muito obrigado.